Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Estamos dando início a mais uma edição do programa que toda segunda-feira à noite traz informação. E informação é igual à saúde. Quando você conhece melhor o seu corpo, quando você conhece o seu organismo, como é que ele funciona, você tem condições de cuidar melhor dele, viver mais e com mais qualidade de vida. Estamos dando início a mais um Junta Médica nessa segunda-feira, 29 de maio, 16 graus em Porto Alegre, no oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Hoje o assunto é dos mais relevantes. Olha, são atualmente milhões de brasileiros, são 17 milhões de brasileiros adultos que sofrem desta doença e mais 1 milhão de crianças em todo o país que sofrem de diabetes. Talvez a doença que é um brinde que nós vamos ganhando, às vezes com a idade, como é o caso do tio Júlio, ganhou diabetes aos 50 e poucos anos, e às vezes, em alguns casos, em 5% dos casos do diabetes, já ganha na infância. Nós vamos falar sobre esta doença que acomete muita gente, nossos ouvintes muitos pediram para que a gente fizesse um programa sobre isso, e hoje conosco aqui 3 craques, 2 endócrinos e uma nutricionista, porque a gente vai ver que muito do controle da diabetes está pela boca, pelo aquilo que nós ingerimos. Para conversar conosco, convidamos nesta noite o Dr. Balduino Tidel, endocrinologista, mestre em genética pela URGS, fundador e diretor-presidente do Instituto da Criança com Diabetes, presidente da Federação Internacional de Diabetes entre 2018 e 2019 e presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2012 a 2013. Conosco também a doutora Carolina Leães Reck, professora de endocrinologia da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestre e doutora em patologia, chefe do Serviço de Endocrinologia da Santa Casa de Porto Alegre, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, capítulo Rio Grande do Sul, e a doutora Renata Rotem, nutricionista, mestre em patologia pela mesma Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, educadora em diabetes pela Federação Internacional de Diabetes, pela Sociedade Brasileira de Diabetes e aperfeiçoamento em nutrição clínica pela USP. Ela possui diversas formações complementares, entre elas transtornos alimentares e obesidade, contagem de carboidratos e nutrição na atenção primária à saúde e guia alimentar e doenças crônicas não transmissíveis. Quero dar a boa noite e as boas-vindas. Vamos começar aqui por cima aqui a doutora Carolina Leães Reck. Doutora Carolina Leães ou doutora Carolina Leães Reck? Boa noite. Boa noite, doutora Carolina Leães Reck. Sim, boa noite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje para conversar sobre essa doença tão importante, tão prevalente, que acomete tantas as pessoas ao redor do mundo, que vem aumentando, né, a sua prevalência e que a gente tem aqui um canal super importante de comunicação para falar em prevenção também. Boa noite. Boa noite, doutora Carolina. Doutor Balduino Tidel, boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Enorme prazer estar aqui com vocês todos e com os ouvintes. Boa noite, Renata. Boa noite, Júlio. Boa noite, doutora Carolina, doutor Balduino. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui essa noite. Você já conhecia a doutora Carolina e o doutor Balduino, não? Eu já conhecia, sim. Tu disseste que foram referências para ti na tua formação. Sim. Vamos começar com a doutora Carolina. Doutora Carolina, o que é, afinal, diabetes? Há registro, sei lá, de mais de 1000 anos das primeiras aparições, primeiras identificações dessa doença, que o nome depois tem a ver com um funil, algo que vai através de, porque tinha muito a ver com a urina. As pessoas com muita vontade de urinar, muitas vezes, e a urina doce. O que é, afinal, a diabetes, doutora Carolina? Então, a diabetes é uma doença do nosso metabolismo em que a gente tem ou a falta da ação ou a resistência, né? Ou a falta da produção do hormônio insulina, tá? O hormônio da insulina, ele é produzido no nosso pâncreas, né? E a insulina, o que ela faz? É como se ela abrisse a porta da célula para que a glicose, para que o açúcar possa entrar.
E aí, uma vez que o açúcar entra, o corpo pode aproveitar aquele açúcar como energia para fazer todas as demandas metabólicas que a gente tem. Então, essa é mais ou menos uma explicação para a gente entender, né, as questões do diabetes. Então, tu estava mencionando aqui as questões dos sintomas, né, do porquê do que tem a ver com o excesso do xixi. Se a gente não tem a insulina, a glicose não vai entrar na célula, então ela fica sobrando no nosso sangue, na circulação. E quando ela fica sobrando, a gente precisa eliminar ela de alguma forma. E uma das formas que o corpo tenta compensar esse excesso é aumentar a eliminação do excesso de açúcar no xixi. Então, isso faz com que a gente tenha muito aumento do volume do xixi, então a pessoa passe a urinar uma quantidade muito maior, sinta muita sede, tome muita água para compensar esse mecanismo todo, para a gente começar conversando sobre isso. Acho que o Balduino deve ter coisas para acrescentar históricas aí, eu já vi ele aqui, ó, enquanto o Júlio comentava. Pois é, doutor Balduino, quais são os tipos de diabetes? Porque a gente ouve falar da diabetes que é tipo 1, tipo 2, o que é isso? Qual é a diferença entre um e outro? Há pouco você falou na história, deu um toque na história dos 1000 anos. Não, na verdade, o primeiro documento que se faz menção a algo semelhante ao diabetes é um papiro egípcio chamado Ebers, 2300 a.C. Já fazia menção a uma doença que se caracterizava por emissão frequente e abundante de urina, certo? E, interessantemente, ao longo dos séculos, foi se vendo que essa doença era açúcar na urina e que alguns viviam bastante tempo e outros morriam precocemente. Ao longo de alguns meses já estavam mortos. E estes eram as pessoas com diabetes tipo 1, eram os mais jovens e que tinham uma doença autoimune em que há uma destruição imunomediada, ou seja, há um comprometimento dos anticorpos que atacam o pâncreas e vão destruindo as células pancreáticas produtoras de insulina e o indivíduo fica sem produção praticamente de insulina. E com isso, a gente tem que tentar imitar o que o pâncreas faz à perfeição, tão tranquilamente, um pâncreas normal, a gente tem que tentar imitar, e a Renata sabe como isso é absolutamente difícil, tentar imitar o que o pâncreas faz naturalmente. Esta é a doença chamada diabetes tipo 1, já que você comentou, né? E que acomete em torno de 5%, no máximo 10% da população. E, em geral, pessoas jovens. Já o diabetes tipo 2 é uma doença em que há pouca ação, como disse a Carolina há pouco, pouca ação desta insulina, porque há algum mecanismo de resistência dos tecidos, sejam dos tecidos, o músculo esquelético, seja o fígado, todos os tecidos praticamente do organismo começam a ficar resistentes à ação da insulina. A insulina não age a despeito de ser fabricada em quantidade normal e às vezes até elevada, tentando sobrepujar essa resistência, mas não consegue. E aí advém o diabetes tipo 2, que é responsável por 90%, 95% dos casos de diabetes e acomete mais pessoas com mais idade. Eu diria que vamos pensar numa pirâmide, a idade do tipo 2, em geral, é a pirâmide invertida, porque ele começa lá embaixo com muito poucos casos e vai aumentando à medida que a idade vai avançando. E o diabetes tipo 1 seria a pirâmide tradicional, em que lá na base, que é grande, temos o maior número de casos, porque dá na infância mais, e à medida que a idade vai evoluindo, nós teremos muito menos casos, então por isso que vai afinando essa pirâmide. Obrigado, doutor Balduino. Doutora Renata Rotem, nutricionista e portadora de diabetes tipo 1. Desde quando e como foi identificada a diabetes no seu caso? Então, eu tenho diabetes tipo 1 há 38 anos. Fizeram o diagnóstico quando eu tinha 1 aninho de idade. E os meus pais, que eu não sei como, eles conseguiram manjar, né, aprender todo esse cuidado há tantos anos atrás, que o tratamento não era nem parecido e a informação não chegava nem aos pés do que tem hoje, né? Então, os meus pais e minhas irmãs foram sempre os anjos da minha guarda, né? Que me guardaram e me cuidaram todo esse tempo.
há tantos anos atrás, o esquema de insulina era diferente, os tipos de insulina eram diferentes, como a gente fazia os exames, né? Hoje a gente tem monitoramento contínuo, né? Sem que se chama flash, né? De glicose. E isso vai medindo todo o tempo. Antigamente se fazia exames e demorava 5, 10 minutos para ficar pronto. Hoje é em segundos, né? Instantâneo. Então, os meus pais, naquele tempo, há 38 anos atrás, eles descobriram, porque eu comecei com sintomas clássicos de diabetes, né? Chorando muito, urinando muito, tendo muita sede. E daí eles fizeram um exame e o dono do laboratório aqui da minha cidade, ele ligou para meus pais e disse: leva essa criança para Porto Alegre agora. E daí a gente foi, né? Meus pais me levaram para dentro da PUC e lá eu fui atendida. Né? Então, há 38 anos atrás, né, eles não sabiam nada, não tinha informação, foi bem difícil. E por isso que eu fui me especializando no diabetes, e hoje, quando eu recebo algum paciente com um recém-diagnóstico, né, a gente tenta acalmar os pais, porque sim, a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver, a gente vai fazer aquilo, tudo que a gente tem vontade na vida, né, e que a vida nos permite fazer, a gente vai fazer, né. O normal, né, o normal dentro da minha casa é aplicar insulina, é corrigir hipoglicemia, né, fazer teste, né, de verificação de glicemia e tal. Isso é o normal dentro da minha casa. Talvez na casa dos outros não seja, mas dentro da minha casa isso é normal. Então a minha vida é normal, né? Depois nós vamos conversar mais sobre isso, sobre como o tratamento específico para diabetes 1, especialmente no seu caso, que alimentos pode ou não pode, deve ou não deve ingerir o diabético tipo 1 ou tipo 2. Doutora Carolina, tratamento clínico e farmacológico para diabetes 1 e diabetes 2, quais são as diferenças? A grande diferença entre os dois tipos de diabetes é que no diabetes infantil, como a gente não produz a insulina, o tratamento de base é usar a insulina. Então, por isso que se chama também de insulino dependente, nesse contexto de que a gente precisa focar o tratamento em insulina. A diferença para o tratamento do diabetes tipo 2 é que no diabetes tipo 2, como a gente já comentou, eu e o Dr. Balduino, a gente tem uma resistência à ação da insulina. Ela até é produzida, mas ela não age de forma adequada. Aí nós temos um arsenal de medicamentos orais e nós temos também os medicamentos injetáveis. Também temos insulina e também temos os análogos do GLP-1. Mas é sempre importante a gente ressaltar que o tratamento do diabetes ele é um tripé. Nós temos a parte medicamentosa, que é extremamente importante, mas nós temos de extrema importância igual as outras duas pontes desse tripé, que é a reeducação alimentar, então o cuidado nutricional e a prática de atividade física, porque esses três juntos vão fazer com que a gente tenha melhores hábitos de vida e melhor controle. Por que atividade física, doutora? Por que atividade física? A atividade física ela é importante porque a nossa musculatura também consegue consumir bastante a glicose durante e após a atividade física. Então, estimular a nossa musculatura a se movimentar faz com que a gente reduza os níveis de açúcar no sangue e controle melhor, por consequência, nessas questões do diabetes. E independente da melhora da glicose em si, do açúcar no sangue, nós temos benefícios da atividade física para questões corporais, para questões de postura, para cognição, para redução de riscos cardiovasculares, que independem desse efeito da glicose. Então, o porquê da atividade física não é só para aquele paciente que tem diabetes, é para todo mundo. Todo mundo precisa se exercitar para que a gente tenha hábitos mais saudáveis e redução de doenças de todas as naturezas, né? De cardiovasculares, a câncer, a outras doenças mais crônicas também. Obrigado, doutora Carolina. Doutor Balduino, por que pessoas obesas têm mais prevalência de diabetes? Justamente pela resistência insulínica que nós estávamos falando há pouco.
quanto mais obesa a pessoa, e principalmente se ela tem mais adiposidade visceral e hepática, ou seja, aquela gordura clássica de barriga, que é mais comum nos homens, mas as mulheres também têm bastante hoje. Quanto mais obesa essa pessoa, então, quanto mais gordura visceral ela tiver, maior a resistência insulínica. E aí o fígado começa a produzir mais glicose e surge o diabetes tipo 2, e cada vez fica mais difícil tratar se essa pessoa não emagrecer, porque o diabetes é uma doença progressiva, evolutiva. As pessoas têm que entender isso. Tá, a pegadinha da minha pergunta é o seguinte: o magro, então, não precisa fazer exercício? Precisa, claro que precisa. O magro, infelizmente, tem uma coisa ruim aí no fato de ser o diabético magro tipo 2. Ele é o mais frequente a necessitar de insulina, mais do que o obeso tipo 2, entendeu? Porque nessa fase de magro, em geral, já está faltando insulina para ele também. Então aí ele vai precisar de insulina. Então aí ele tem dois mecanismos atuando: o mecanismo da resistência insulínica nos tecidos e o mecanismo da diminuição da insulina pelo pâncreas. Então, o magro precisa fazer exercício, porque, como disse a Carolina, o exercício abre o músculo para receber a glicose. Por exemplo, se nós temos duas pessoas, as duas fazendo exercício, uma não fazendo exercício, outra fazendo, mas com doses semelhantes de insulina, a que está fazendo exercício vai baixar a glicose muito mais rápido que a que não está fazendo exercício, com a mesma dose de insulina, porque o exercício, como disse a Carolina, abre o músculo esquelético para a recepção da glicose. Obrigado, doutor Balduino. Doutora Renata, e alimento? Quais os alimentos o diabetes tipo 1 não deve, preferencialmente não deve consumir, ou deve consumir em proporções muito pequenas, e quais os alimentos que quase são proibidos para diabetes 2? Então, assim, quando a gente vai falar sobre alimentação no diabetes, né, eu acho que não é só para o diabetes, né, é para qualquer pessoa. Tu ter um estilo de vida e uma qualidade da alimentação, eu acho que tenho certeza, né, que é primordial. Uma alimentação saudável tem que ser a base de qualquer alimentação, e da pessoa que tem diabetes, ela é uma alimentação saudável, porque a gente prioriza os alimentos in natura, como, por exemplo, as verduras, os legumes, as frutas, os alimentos integrais, né, os feijões, as carnes, leites, né, e derivados para quem pode consumir. Então, a alimentação de um diabético tipo 1, do diabético tipo 2, ela é uma alimentação super saudável, né? A base dela tem que ser saudável. E assim como para qualquer população, os alimentos industrializados, eles não são os mais recomendados. Por quê? Porque a gente tem muito açúcar, muito sal, muita gordura, né? Então, esses alimentos, e aditivos químicos e tudo mais, dentro dos alimentos industrializados. Então, a base da nossa alimentação, ela precisa ser saudável. Qual é proibido? Dentro do diabetes tipo 1, antigamente a gente tinha várias proibições, né? Hoje a gente consegue trabalhar muito melhor a qualidade da alimentação, trabalhando com uma ferramenta da nutrição que se chama contagem de carboidratos. A gente pode trabalhar para o diabético tipo 1 e para o diabético tipo 2, né? Mas a gente tem esse conhecimento que os carboidratos, eles se transformam em glicose, em açúcar dentro do nosso sangue muito rápido, né? Então, 100% deles se transformam em glicose. Então, a gente tem que ter uma moderação, né, no consumo dos alimentos ricos em carboidratos, né? Como pães, bolos, bolacha, o açúcar em si, refrigerantes, e aí vai, né? As frutas também, elas são alimentos que são fontes de vitaminas, de minerais, de vários antioxidantes, né, que são importantes para a manutenção da nossa saúde. Então, claro que a gente não pode consumir em excesso, mas é necessário a gente consumir frutas e verduras, tudo mais. Obrigado, doutora Renata. Doutora Carolina, quais os sintomas? Quem não tem diabetes, mas tem algum sintoma que pode acender a luzinha vermelha? Olha, de repente é melhor dar uma olhada.
por exemplo, eu me lembro que eu adquiri diabetes agora aos 50 e poucos anos, mas aos meus 30 anos, quando eu jogava futebol, eu tinha que sair dali e tomar uma Coca-Cola, porque eu saía tremendo com uma hipoglicemia muito grande. Essa hipoglicemia frequente pode ser um descontrole da glicose no organismo e pode representar uma futura diabetes, não? Bom, acho que são duas coisas separadas. Para começar respondendo a tua pergunta, para ficar mais fácil o raciocínio. Tem uma situação que a gente, que seria uma fase um pouco mais inicial do diabetes, que é o que a gente chama da hiperinsulinemia, que a gente pode começar, como o doutor Balduino e eu comentamos antes, o paciente que começa a ter resistência insulínica, ele vai produzindo muita insulina. E isso, às vezes, ou depois que ele faz uma refeição com muito açúcar, ele pode ter um super estímulo para a liberação da insulina e isso acabar reduzindo mais ainda nessa fase os níveis de glicose no sangue e pode dar alguns sintomas de hipoglicemia. Mas o mais comum que acontece nos pacientes no paciente com tipo 2, o diabetes pode ser uma doença muito perigosa porque ela é silenciosa. Na maior parte do tempo, a gente não tem sintomas. E nesse caso, a gente preconiza, então, assim, a partir dos 45 anos, se deveria fazer dosagem de glicemia para pegar esses pacientes, que a gente vai ter uma prevalência em torno de 7,4% nessa faixa etária, para pegar esses pacientes sem sintomas antes da hora, tá? E quem que deve se alertar para o diagnóstico de diabetes? Pacientes que tenham fatores de risco. Então, pacientes que tenham sobrepeso e obesidade estão em risco para diabetes tipo 2, pacientes que têm história familiar de primeiro grau de diabetes tipo 2, pacientes com doença cardiovascular já diagnosticada, pacientes hipertensos que tenham problema de colesterol e triglicerídeo, as mulheres com síndrome do ovário policístico, pacientes que não fazem atividade física, então o simples fato de ser sedentário já coloca em risco grande de desenvolver, e aquelas mulheres também que já tiveram histórico de ter tido diabetes durante a gestação. Então, o tipo 2, a gente não deve esperar os sintomas para procurar, a gente deve estar atento para os fatores de risco para que a gente investigue. E na criança com tipo 1, no jovem, no adolescente, ou mesmo no tipo 2 já evoluído para parte sintomática, os nossos sintomas clássicos, a gente costuma falar que são os P's, né? Em medicina, a gente usa vários termos que começam com P para identificar, né? Então, a gente tem o excesso de sede, o paciente começa a ter muita sede, tomar muito líquido, muita água fora do normal. O paciente começa a fazer muito xixi, então aumento do volume, tá? Urinário, perde peso, porque assim como está sobrando glicose no sangue, açúcar no sangue, ele não está sendo aproveitado na célula como energia, então o paciente começa a perder peso, porque para o organismo ele não tem energia, ele não consegue aproveitar aquela energia, e pode ter muito cansaço, tontura, indisposição, tudo decorrente desse grau de desidratação que a gente vai tendo a mais. Então, seriam esses os sintomas de alerta para quem tem essa fase mais avançada ou quem tem um diabetes juvenil, mas a gente não deve esperar os sintomas para investigar, a gente precisa estar atento aos fatores de risco. Tá certo. Obrigado, doutor. Eu só quero dar um alô para os nossos ouvintes, o Marcelo Padum, o Ademir Bisotto, a Vera Lúcia Renner, João Paulo Fontoura lá de Taquari, o Clóvis Renner de São Pedro da Serra, a Vânia Loflego lá do Rio de Janeiro, de Copacabana, Nilo Cardoso, o Egon Breitenbach, a Kátia Regina da Silva, a Clarice Facchini, a Cíntia Streit, o Agnaldo Gonçalves, a Caroline Castro, o Cleison Cesseglo, lá do Belém Novo, o Carlos Chiran, o Clauber Pires, lá de Belém do Pará, o Heron Ferreira, o Ivan Marcelo, o Celso Pereira, Márcia Ribeiro, o Geraldo De Bastiani, o Olídio Volpato, o Ivan Marcelo, a dona Orli Sebem, lá de Arvorezinha, a Berenice Scott, o Gilson de Canoas, o Caio, o Roberto Marcho, a Michele Miller de São Leopoldo, a Clarice Escada, a dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, a Cláudia Araújo, o Sérgio Pinheiro, o Nilo Cardoso, Luiz Carlos Paraguaçu, vendo no aeroporto de Brasília, o Dalnei Fur, lá de Porto Alegre, mas está em Cotiporã,
Quem mais aqui? Que eu não vi ainda. Se você está na live e não estou vendo, é porque você não deu nenhum oi. Dá um oi aí que eu mando um abraço. O Marcos Rutsatz, a Lúcia Lambi, o José Ribas, quem mais? O Marco Antônio Bender, o Egídio Farias, Rodrigo de Ataídes, quem mais? A Flávia Nakonetsky, a Kátia Apolo. Vamos começar as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui para Renata Rotem. Feita hoje, o Ricardo Cessegulo, o diretor comercial da Vollens, construtora, ele disse: Júlio, eu não vou poder assistir na hora, eu vou assistir depois, mas se tu puder fazer a minha pergunta. Ele tem a diabetes e ele controla, eu não sei se deve fazer esse controle depois do café da manhã. Ele gosta muito de comer mamão papaya, e ele diz que come mamão papaya e ele mede a glicose dele sobe. Primeiro, deve-se medir a toda hora a glicose, porque senão ele não come nada, né? Segundo, ele pergunta que frutas eu posso comer? Bom, tem várias perguntas aí, né? Claro. Sobre a medição de todos os momentos aí que tu perguntaste, depende o que o paciente usa. Por exemplo, se ele usa o HGT, que é aquela pontinha de dedo, normalmente o médico ele orienta que o paciente faça esses furos de dedo ao longo do dia. Vai depender do esquema que o médico tem com o paciente. Se esse paciente usa aquele sensor de glicose que fica medindo 24 horas por dia, ele pode medir quantas vezes quiser, porque está ali, né? Ele está fixo na pele, né? Foi colocado na pele e vai medindo instantaneamente. A pergunta dele ali se ele faz o exame após comer o mamão. Quanto estava essa glicose antes de começar o café? Que a gente não tem ideia. Se foi o mamão mesmo. Tem estratégias que a gente pode trabalhar, que quando a gente adiciona fibras ou gordura ou proteína junto com essa fruta, a gente consegue atrapalhar a subida dessa glicose. Dependendo também a quantidade de mamão que ele come, né? Depende do tamanho do mamão que ele vai consumir. Uns 3 mamões só. Quantidade, né? Tô brincando. É muito difícil, né? Na época da bergamota e da laranja que nós estamos, falar para o paciente, olha, come uma bergamota, porque senão vai subir muito a glicemia. Porque às vezes as pessoas param embaixo do pé de bergamota e comem várias, né? E assim sobe a glicemia. Voltando ao mamão, vai depender da quantidade. Se essa fruta, que tem um pouco mais de carboidrato, dispara a glicemia, às vezes a gente pode ajustar para comer em um outro horário, né? Em vez de ser na parte da manhã, às vezes a gente pode comer em outro horário essa fruta. Ou a gente pode optar por frutas que têm menos carboidrato. Tá certo. Obrigado, doutora Renata. Essa pergunta aí gera outras, né? Doutor Balduino, essa variação ao longo do dia, por exemplo, eu meço, só quando eu meço em jejum e deu, seja o que Deus quiser. Mas é preciso acompanhar ao longo do dia? Quando que é preciso acompanhar ao longo do dia essa variação glicêmica? Bom, no diabetes tipo 1 é absolutamente importante a medição frequente da glicose. Já no diabetes tipo 2, a oscilação da glicose não é tão grande como ocorre no diabetes tipo 1. Então, não precisaria fazer tantas vezes. Mas eu diria que é importante para o indivíduo se conhecer, pelo menos inicialmente, e ver quais são os alimentos que sobem mais, quais são os alimentos que sobem mais rápido, que sobem mais devagar. Então, hoje temos um aparelhinho que põe no braço e que a pessoa pode ter uma noção muito boa. Ele pode fazer quantos testes ele quiser e ele vai ter uma noção muito maior do que ocorre no seu organismo com determinados alimentos. Mas não pode ficar neurotizado por isso, já que o diabetes tipo 2, como eu disse, é muito mais estável. Já no diabetes tipo 1, como eu disse também antes, tem que fazer várias vezes ao dia, porque a oscilação é muito grande. Você fazendo mais frequentemente, você evita aqueles extremos das alterações, como hipoglicemias, que podem ser graves, ou hiperglicemias muito acentuadas. Então, vai depender de cada caso, mas no início de diabetes, eu não recomendo que a pessoa fique se picando toda hora ou comprando esse aparelho toda hora. Não, a não ser que ele tenha
uma curiosidade muito grande e queira explorar melhor essa questão de quanto varia a sua glicose, aí ele poderia fazer um período para se conhecer melhor. Tá certo, e obrigado. Só complementando, só complementando o que a minha colega Carolina falou antes, os sinais e sintomas do diabetes, tem uma coisa que eu acho interessante que ela não comentou, que são as micoses, os fungos. Isso é bastante frequente a pessoa, antes do diagnóstico de diabetes, ter micoses de repetição, seja nas unhas ou seja genital. Então, isto é de se, digamos, ficar preocupado se a pessoa começa a ter isso de repetição e deve fazer exames de glicose. Obrigado, doutor Tidel. Também quero mandar um abraço para o Luiz Silveira, para o Flávio Almeida, lá de Curitiba, mandar um abraço para a Carla Grau, de São Leopoldo, a Angélica Oliveira, o Delvair Brito, de Brasília. Quem mais? Quem é que eu não tenha citado ainda? Daqui a pouco, o Gilmar, de Dom Pedrito. Vamos ver aqui as perguntas que vão surgindo aqui. Hoje vamos ver aqui o que nós temos de pergunta. Aqui é muita pergunta sobre comida. Quase, uma boa parte é comida, porque as pessoas ficam... Comer é a melhor coisa do mundo, né? A segunda melhor coisa do mundo é comer, né? Então, há muita preocupação com a comida. O Ademir Bisotto pergunta, doutora Renata, se chocolate sem açúcar é seguro para diabético? Então, vamos lá, né? Os alimentos que são diet, light, né? Tudo também vai depender da quantidade que o paciente vai consumir, né? Não adianta tu comprar algum produto e comer em grande quantidade que não tem insulina ou não tem remédio que resista a fazer essa glicemia baixar, né? Os produtos que são diet, eles têm, normalmente, eles não têm o açúcar, mas eles têm a gordura e tem a proteína também, né? E às vezes os produtos diet, eles sobem a glicemia muito mais que alguns alimentos normais. Mas podemos comer à vontade, nada é muito à vontade, né? Então a gente tem que ir com orientação da nutricionista, com orientação do médico, a gente vai ajustando aí a dose, por exemplo, do chocolate. Falando especificamente dele, né? Eu gosto muito de falar para meus pacientes consumir chocolate 70%. Tá, mas eu posso comer a barra? Não, né? Chocolate, como dizia meu antigo médico, né? Que a gente quebra um pedacinho do chocolate, um quadradinho, e coloca no céu da boca e namora esse chocolate. Para tu sentir o sabor dele, como é que ele vai derretendo devagarinho dentro da tua boca, né? Então, o chocolate não é para ele ser consumido, comer uma caixa de bombom ou uma barra de chocolate em uma vez, né? Então, esse chocolate é um momento que tu tem de namorar um pouco o alimento. Então, se ele pergunta assim, qual é melhor, se é chocolate normal ou o diet, eu ainda falo que é o 70%, né? Que ele não tem tanto carboidrato, ele tem pouco carboidrato, e ele tem gordura, mas não tem tanta gordura que nem um diet. A pergunta de 1 milhão, doutora, é açúcar mascavo, mel ou adoçante? Depende. Depende para quem. Para café, por exemplo. Por exemplo, se é um paciente com... até agora, a Organização Mundial da Saúde lançou uma diretriz falando sobre o excesso do consumo de adoçantes, né? O que é o adoçante, né? Ou qual é a diferença aí dos açúcares, né? O adoçante é um produto que foi feito para o paciente que tem restrição, né, de consumir os consumo de açúcares, né? Por exemplo, o paciente diabético, ele é mais recomendado a gente usar um adoçante que não eleva a glicemia do que qualquer outro. Mas se o paciente, por exemplo, do diabetes tipo 1, igual a mim, que faz contagem de carboidratos, tu pode inserir um açúcar eventualmente. Se é melhor o mel, o açúcar ou o melado para um paciente com diabetes, todos eles vão fazer a glicemia subir, né? Então, para nós ter uma glicemia mais estável,
é o adoçante, com moderação. Obrigado, doutor. Tem mais um monte de pergunta aqui, mas eu vou passar para a doutora Carolina. A Michele Miller pergunta: minha glicose era 90, 94. Já tive episódios de hipoglicemia no verão. Transpiro muito. Hoje meu índice está entre 100 e 110. O que acontece para passar da hipoglicemia à hiperglicemia? A hipoglicemia, por definição, é quando a gente tem níveis de açúcar abaixo do limite considerado normal, que é o valor de 70, tá? Então, às vezes, tem algumas outras situações clínicas que podem dar desconforto parecido, né? De palpitação, tremor, mal-estar, uma tontura por uma outra causa, e às vezes as pessoas podem confundir. Então, a hipoglicemia, para dizer que a hipoglicemia, a gente preferencialmente teria que ter uma comprovação que durante esses sintomas a gente faz a medida e a glicose está menor do que 70, tá? Nesse valor de 70 até 99 seria uma faixa dentro do normal, né? Que a pessoa não deveria ter sintomas decorrentes dessa faixa de glicose. E a faixa de glicose de 100 a 110 também é uma faixa de glicose que a gente já diz que está minimamente alterada, né? Uma alteração da glicemia de jejum, mas não um diagnóstico de diabetes, mas ela não vem acompanhada de sintomas, né? Então a gente não tem um desconforto especificamente por causa do nível da glicose nessa faixa. Antigamente não era 130 a faixa para diabetes, não? Já foram várias. Era 140. Eu sou um homem antigo, Foram várias. Atualmente a gente está em 126 para diagnóstico de diabetes. Tá certo. O Nilo Cardoso pergunta assim, ele tem diabetes, chegou a ter 399, ele toma glifagem, 750. Tem risco de afetar os rins? Glifagem? O glifage, que é a metformina, que é um medicamento bastante usado para tratamento do diabetes tipo 2, ele precisa ser ajustado naquele paciente que tem problema de funcionamento renal. Então, a importância, né, de não tomar medicamento sem indicação médica, precisa fazer uma avaliação. Não que ele afete e faça mal para o rim, mas que precisa do rim para a sua eliminação. No paciente que tem problema renal, a gente precisa ajustar a dose, né? Então, aquele paciente pode ter mais toxicidade se a dose não for ajustada, tá? Obrigado. Doutor Tibel, a diabetes é hereditária? O diabetes Geraldo De Bastiani pergunta. Geraldo, o diabetes é hereditário, no caso do diabetes tipo 2, ou seja, é uma herança poligênica, são vários genes envolvidos, tá? E quanto mais pessoas envolvidas na mesma família com o diagnóstico de diabetes, maior a chance de você vir apresentar. Então, se você tem pai, mãe, avó, tio, tia, a chance se aproxima quase do 100%. Aí vai entrar o meio ambiente. A genética é ruim, mas aí entra o seu comportamento. Se o seu comportamento for adequado, tiver um peso legal, fizer atividade física, não comer excessivamente coisas errôneas, né? Então, provavelmente você vai ou não ter diabetes, ou pelo menos postergar bastante esse diagnóstico de diabetes, tá? O Marcos Satz, que é médico, pergunta: procede o registro de que o diabetes costuma pular uma geração? Não, isso é uma lenda, certo? Lenda. É bastante... Eu já ouvi isso várias vezes, mas não tem cunho científico isso. Agora, já voltando ao diabetes tipo 1, já estava falando da genética do tipo 2, o tipo 1 é muito mais complexo a genética. Então, eu diria que ter tipo 1 é quase como ganhar a Mega Sena invertida, digamos. Então, é difícil ter, e é mais difícil ainda você ter recorrência na mesma família. Mas, por exemplo, lá no Instituto da Criança com Diabetes, que nós atendemos mais de 4.500 pessoas com diabetes tipo 1, nós temos algumas famílias com recorrência. Mas por que nós temos algumas famílias? Porque um número imenso a gente acaba vendo famílias com recorrência. Mas não é o mais comum. O caso de diabetes tipo 1, em geral, é isolado na família. Tem um ouvinte aqui muito curioso, doutor Tidel, o Egon Breitenbach. Ele pergunta se o doutor Balduino é parente do Balduino Tidel, que atuou no Colégio Champagnat em 67.
Olha, Balduino Tidal só tem eu. E o meu avô morreu em 65. Então, eu não atuei no Colégio Champagnat. Quem atuava no Colégio Champagnat e era médico do Colégio Champagnat era um primo nosso, mais velho, chamado não me lembro se era o Arno Tidal, se eu não me engano. Esse sim, mas Balduino não tinha, não. Obrigado. Doutora Renata, Coca-Cola Diet. Eu brinco que eu não tomo porque engorda, porque só vejo gordo tomando, né? Mas Coca-Cola Diet, é melhor tomar uma Coca Diet do que uma Coca normal ou é melhor não tomar Coca nenhuma? Depende. Acho que é uma boa resposta, né? Depende. Depende se o paciente, por exemplo, estiver numa hipoglicemia, que é a queda da glicemia. Às vezes, a gente sai de uma hipoglicemia com meio copo de Coca-Cola normal, né? Para o paciente que tem hipoglicemia. Se o paciente tem um controle bom e de vez em quando quiser tomar um refrigerante, um diabético, tiver um controle bom, né? E de vez em quando quiser tomar uma Coca Zero, uma Guaraná Zero, lá de vez em quando, beleza. Mas agora ele tomar todos os dias, frequentemente, isso não é bom para ninguém. Só tá falando da zero ou da normal? Só tá falando da zero ou da normal? Das duas, né? Das duas, né? Mas nesse momento é a zero. A zero, ela não tem açúcar, né? Não sobe glicemia, mas ela tem todo o restante da composição dela, que ela não é boa para ninguém, né? Qualquer refrigerante. Tem muito sódio, né? Tem muitos aditivos químicos dentro dela. Então, assim, o mais adequado para a gente consumir é a água, né? Ah, mas eu vou lá de vez em quando sair, não vou no aniversário, vou no almoço de domingo. Aí sim, né? Um refrigerante sem açúcar não sobe glicemia. E o chopp, doutora? E o chopp? Não vai. Só disser que eu vou sair. Só disser que não pode tomar chopp, eu vou sair. Bom, eu acho que eu vou passar isso aí para os médicos da mesa, né? O álcool, ele altera a glicemia, né? Mas também vai depender também muito do estilo do paciente, né? Tem pacientes que tomam lá de vez em quando uma taça de vinho, que tem um estilo de vida saudável, se alimentam bem, né? Tem um controle da glicose, fazem atividade física. Daí tomar de vez em quando, tudo bem. Mas agora, ter um controle ruim, né? Um excesso de peso, sedentário e ainda o uso do álcool ou do fumo, daí ele complica, né? São mais agravantes para nós conduzir. Doutora Carolina, por que o fumo é uma das causas da diabetes? Na verdade, são os hábitos associados, né, em relação à questão do tabagismo em si. Então, a gente tem alguns efeitos da própria nicotina, em termos da resistência insulínica, e a gente tem, muitas vezes, o fumo associado com os outros fatores de risco também envolvidos na doença pró-diabetes, né? Então, tem uma associação dos dois lados. O Clauber Pires, lá de Belém, houve um período da minha vida que eu comecei a emagrecer rapidamente, justamente quando estava mais negligente quanto ao controle da minha diabetes. Esse emagrecimento pode ser uma reação do organismo? Esse emagrecimento é uma falta de insulina naquele momento. Aquilo que a gente comentou, é uma falta de insulina naquele momento. Não. Porque ele disse que ele negligenciou o controle. Que a gente explica, né? Ele negligenciou o controle e emagreceu. Quando o paciente tem, na evolução do paciente com o tipo 2 e no início já do paciente que tem falta de insulina, que é o tipo 1, o paciente pode fazer com que o pâncreas, de tanto exagero, ele pode tanto ter que funcionar muito, ele pode acabar com uma disfunção que a gente chama do pâncreas, né? Então, ele para de produzir insulina adequadamente. E isso faz o paciente perder peso, urinar muito, ter muita sede. Então, os sintomas do emagrecimento no paciente com diabetes, eles sempre são alarmantes e remetem a uma gravidade da doença, a uma falta de insulina. O José Roberto pergunta o que significa o termo diabetes descompensada.
O termo diabetes descompensado a gente usa para dizer para aquele controle do paciente com diabetes que está fora da meta, da nossa meta terapêutica. Então, aquele paciente que não está com a glicemia controlada, que está com a glicemia ou muito elevada ou muito oscilante, né? Uma hora com a hipoglicemia, outra hora com a hiperglicemia. Então, muito tempo fora do controle. É isso que o médico quer dizer quando fala diabetes descompensado. Obrigado, doutora Carolina. Mandar um abraço também para o Hugo Basler, que está conosco. Quem aqui tem de Brasília, tem um outro de Brasília, o Douglas, esposo da Renata e Maria Douglas Miller. A Michele Miller pergunta, bom, eu vou fazer a pergunta, né? O doutor Tido, diabetes pode ter alguma causa ou potencializado por algum fator emocional? Olha, a gente sabe que as emoções aumentam hormônios contra-insulínicos, como o cortisol, por exemplo, que é um hormônio de estresse. E eu já vi o surgimento de vários casos de diabetes tipo 1, por exemplo, em momentos de estresse profundo. Ou então o agravamento de um caso de diabetes naquele momento. Por exemplo, uma paciente minha lá do instituto, que ela viu o cachorrinho ser atropelado na frente dela, o cachorro dela, abriu o portão, saiu correndo, foi atropelado. Ela imediatamente, em pouco tempo, ela estava com glicose de 600 e foi parar no hospital 2 horas depois, com uma glicemia de 600 e pouco. Então, as emoções pioram o diabetes, sim, e podem ser o gatilho para surgir um diabetes que já estava ali, né? Obviamente já estava, ele iria se manifestar mais dia, menos dia, porque essa pessoa já recebeu o bilhete, já estava com ele, só que não tinha aberto o bilhete ainda, e aquele estresse agudo ali, digamos, agilizou o diagnóstico de diabetes tipo 1. Já no caso de diabetes tipo 2, pode piorar o diabetes, porque os hormônios de estresse, como eu disse, vão piorando, vão aumentando o valor da glicose, haja vista que o cortisol tem ação contrária à ação da insulina. Então, eleva a glicose no sangue. Aliás, o uso de corticoides pode ser um fator também. Opa, muito comum no nosso meio, porque o uso de corticoide é meio disseminado, né? E é corticoide para artrite, para artrose, para isso, para aquilo, para asma. E, claro, é um excelente remédio, excelente remédio. Só que se a pessoa já está ali borderline, em cima do muro, para ficar diabética, ela com corticoide certamente vai ajudar a passar do muro e ir para o outro lado do diabetes. A Rita Davis de Igrejinha, o Wilson Mello, a Vera Silva, o Geraldo Nunes. E uma pergunta aqui do Kaiser, o Tito Kaiser lá da Coreia do Sul. Eu sempre brinco, porque ele participa bastante aqui, eu digo que não pode ser da Coreia do Norte. Só pode Qual ser é a cidade que ele está? Eu estive em Busan há pouco tempo. Seul. Tá bom. Ele pergunta, o transplante de pâncreas será uma realidade, doutor? O transplante de pâncreas já existe, mas não é uma realidade. Mas já existe. Porque nós vamos trocar uma doença que a gente sabe como tratar por uma hipótese, que o transplante pode ou não dar certo. O pâncreas é um órgão muito friável, muito fácil de se deteriorar, então é um órgão difícil de consegui-lo. Então é para muito pouca gente o transplante de pâncreas. Você já tem que estar numa fase muito avançada do seu diabetes. Eu tive pacientes que já fizeram transplante de pâncreas e rim ao mesmo tempo, quando já estavam com insuficiência renal, entrando em diálise e tal, aí já que iam fazer o transplante, fizeram os 2 transplantes juntos. E aquele aparelhinho que é interno, quase com, sei lá, um marca-passo, que não é a bomba de insulina. Bomba de insulina interna, ele regula automaticamente. Não é interna, não é interna. Não é interna? Certo? Não é interna. A bomba de insulina é um aparato tecnológico que você usa no subcutâneo, mas a bomba fica fora, pode ficar no seu bolso. Não é interno. Existem poucos casos de bombas internas, mas ainda não sofreram uma repercussão muito grande do ponto de vista de sucesso. Já vista que praticamente só um centro no mundo, na França, é que usa essas bombas internas e que aí fica uma bomba mesmo. Se dá um rompimento lá dentro do peritônio disso, é um caos. Mas as bombas são aparatos tecnológicos muito interessantes e nós estamos caminhando
para a bomba virar um pâncreas artificial mesmo. Só que isso é uma coisa muito difícil, exige um algoritmo matemático de extrema dificuldade para ser operacionalizado, mas as pesquisas estão em andamento e tem bombas cada vez melhores no mercado, mas seriam para casos de diabetes tipo 1, não para casos de diabetes tipo 2. Obrigado. Doutora Carolina, antes se usava a insulina do porco, hoje se usa insulina sintética. Tem diferença? Sim, já se usou os análogos de insulina tanto do porco quanto do boi, antigamente, e a gente tinha uma taxa maior de reações alérgicas a essas insulinas, né? Reações cutâneas, enfim, e com toda a questão por trás, né, para a obtenção dessas insulinas também. Então, hoje nós trabalhamos com análogos sintéticos de insulina, né? A insulina humana, não mais a insulina de bovina ou de porco, e os análogos sintéticos de insulina, que são as que estão disponíveis hoje para tratamento. Então, pelo Sistema Único de Saúde, se conseguem as insulinas humanas, tanto a lenta, né, a NPH, quanto a rápida, que é a regular, e umas insulinas também, alguns sintéticos da insulina. Né? O Luiz Carlos Paraguaçu pergunta o seguinte: eu comprei um relógio que ele diz que mede a glicose através de um facho de luz. É recomendável? Funciona? Glicose no facho de luz, olha. O que nós temos hoje de tecnologia disponível, como a Renata, o Dr. Bonino já comentaram, é o sistema de monitoramento contínuo da glicose, que também tu consegue colocar um cateterzinho no subcutâneo, tu fica com um dispositivo ali durante os 14 dias e tu consegue fazer essa medição em tempo real através de um aplicativo no celular. Então, tu escaneia esse dispositivo e ele te dá esse valor da glicose, né, naquele momento da glicemia, e a gente pode fazer essa monitoração mais em tempo real com esse dispositivo. A Caroline Castro pergunta sobre a diabetes insípido. A diabetes insípido é um outro tipo de diabetes, mas não tem a ver com a falta de insulina, tá? Então, no diabetes insípido, por que era mélito insípido? Porque antigamente, o que eles faziam? Eles provavam a urina, e a urina do paciente com diabetes por excesso de açúcar, ela era doce. Então, por isso que ganhou o nome do mélito. E a urina do paciente que tem também um excesso de volume da urina, mas que não é por causa do açúcar, ela não tem esse gosto adocicado, então é insípido, né? Então, por isso que ficou essa terminologia. Nessa patologia, a gente tem uma deficiência de outro hormônio, que é o hormônio antidiurético, que é um hormônio que age lá no nosso rim, no finalzinho do rim, e ele faz com que a gente tenha reabsorção da água livre. Quando a pessoa não tem o efeito desse hormônio, ou tem falta desse hormônio, aí a gente perde muito, muito, muito líquido pelo xixi e faz um volume de xixi muito grande. Então, é bem diferente desse diabetes que nós estamos falando hoje. Só pode repetir a última frase, porque deu uma trancada. Então, quando a gente tem falta da ação desse hormônio ou resistência a esse hormônio antidiurético, o que acontece? A gente não reabsorve a água lá no rim e a gente elimina muita água pelo rim. Então, a gente faz um volume de xixi muito grande e gera quadros de desidratação muito graves. Eu me lembro só para colaborar, eu me lembro de um paciente que ele urinava 16 litros por dia. Uau! 16 litros por dia. Então, claro que ele tomava esse líquido também, porque senão ele teria morrido, né? Mas é um absurdo. Depois veio o tratamento e tal, e hoje está muito bem. Mas essas doenças são bem sérias. O paciente que não tem o hormônio mesmo antidiurético, ele perde toda a taxa de produção de líquido ali, que gira em torno de 16 a 17, 18 litros por dia, ele perde, né? Perde no xixi. Estão conosco também a dona Vera Silva, a Luciane Garcia, a Rose Gever e o Rovilo Collet. A Luciana Garcia diz assim: uso a bomba de insulina e o Libre. O que é isso, doutor? Isso é apropriado para qual tipo de situação? Nós falamos há pouco do Libre, aquele aparelhinho que põe no braço, que é um equivalente a uma moeda de R$1, e você passa um leitor, que pode ser o aparelhinho do
do Libre, ou o próprio celular seu, que tem um aplicativo para isso, e você passa por Bluetooth e dá o resultado na hora. Então, a Renata também comentou, é um aparelho maravilhoso, e a bomba, digamos, ela não fala com Libre ainda, mas o indivíduo faz o Libre e usa esse número que está dando ali para usar como raciocínio para a dose que ele vai aplicar de insulina pela bomba, né? Tá certo. Doutor, aqui alguém fez uma pergunta, eu estou tentando ver quem foi, que é uma pergunta recorrente que eu já ouvi várias vezes, sobre o uso do jambolão para diminuir a glicose. Olha, esses chás, teve vários estudos já, inclusive a URGS já trabalhou bastante com chás, e na verdade, nenhum deles se mostrou efetivo mesmo na diminuição da glicose. O que me parece é que no momento que o indivíduo começa a usar chás, ele diminui a ingestão, como se diz corretamente em português, ele diminui a ingestão de alimentos ricos em açúcar. Se ele tomava antes cerveja e passou a tomar jambolão, palmas para ele. Se ele tomava Coca-Cola e passou a tomar jambolão, palmas para ele. Então, tudo que você trocar por jambolão vai ser melhor para o jambolão. Então, nesse aspecto, o uso do chá pode ser recomendado. Eu não sei se a Renata compartilha dessa minha ideia ou não. Aliás, Renato, tem chá que não acaba mais, né? Chá não sei daqui pata de vaca, vaca, folha da manga, tudo. Alcachofra. Eu não tenho especialização em chás, né, em fitoterapia, eu não tenho ela, mas no diabetes tipo 1 não adianta, né? Não adianta chá de insulina, a gente precisa aplicar insulina. E se nós não tiver essa adequação, né, que nem a doutora Carolina e o doutor Baldurino falaram sobre a medicação, o estilo de vida, a alimentação correta, a atividade física, muito pouco, coitado do chá também vai fazer sozinho, né? Então a gente precisa ter uma adequação de todo o nosso entorno, né? Dentro do diabetes tipo 1, não tem, né? A gente não tem chá que vai suprir a ação do hormônio que nos está faltando. Eu tenho a impressão que a maioria aqui dos nossos ouvintes são diabetes tipo 2, pelas tipo de pergunta. Por exemplo, aqui, ó, o Caio pergunta: as dietas low carbs ou cetogênicas têm lugar no tratamento do diabetes? A gente tem, como é que eu vou falar para não polemizar, não fazer uma polêmica, né? A gente sabe que uma quantidade moderada ou pequena, ou um pouco menor da porcentagem do valor energético total de carboidrato impacta menos na glicemia no momento, né? De 15 minutos a 2 horas. Mas o que às vezes acontece com a dieta low carb é que ela é rica em proteína e gordura, e essa gordura e proteína ela pode elevar a glicemia em horários um pouco mais estendidos, por exemplo, 4, 5, 6 horas após o consumo. Mas a gente sabe que o impacto na glicemia é menor momentaneamente quando a gente diminui a concentração de carboidrato da refeição. O Ademir Besoto pergunta se, não sei se é lenda, eu acho que é lenda, que frutas não se misturam com outras frutas e nem com outros alimentos. E agora? E agora? Novidade, viu, Besoto? Novidade para a nutricionista. Porque tu sabe que... É que vão se criando várias lendas, né? Culturalmente, por exemplo, antigamente, vamos dizer assim, nossos avós, eles comiam feijão com arroz e comiam uma laranja com a couve, uma feijoada, e comiam um pedaço de laranja, por exemplo. Eles não sabiam que a laranja fazia absorção do ferro ou qualquer outra coisa assim, né? Mas culturalmente, depois da nossa alimentação, da nossa cultura alimentar, vieram os estudos e mostraram várias ligações que a gente pode fazer entre os alimentos e que a gente vai consumindo, né? Melhorando a absorção, ou alguns alimentos que consumindo junto de outros alimentos atrapalham a absorção, né? Então, assim... culturalmente, as pessoas comem fruta com a salada ou mas eu acho que, sobremesa. Gente, pode ter tido alguma questão, alguma orientação, porque às vezes, quando a gente está
vai orientar o paciente, tu tenta mostrar para ele, tentar não misturar e não exagerar na porção das frutas. Talvez possa ter sido por aí. Não que é uma proibição, mas a gente recomenda que o paciente escolha uma fruta para comer a porção daquela fruta, para que o impacto na glicose da frutose, né, do açúcar da fruta, não seja tão grande. Então, o não misturar passa por essa reeducação de não exagerar no excesso de açúcar para não piorar o controle da glicose. Eu acho que pode ser um pouco por aí, né, essa observação. Pode ser? Estamos chegando 9 horas, né? Eu disse para os nossos convidados que era das 8 às 9, agora vamos já encaminhar para as considerações finais. Quero agradecer ao Tiago Santos, a Angélica Petrillo e alguns outros que eu eventualmente não vi. Se eu não vi é porque você não deu um oi aqui. A água com baba de quiabo parece baixar a glicose, mas aparentemente não por muito tempo. Os doutores podem comentar. Clauber Pires, lá do... Água com baba de quiabo. Pô, quiabo? Não, aí é brincadeira, eu te larguei, o Clauber. Alguém sabe alguma coisa sobre baba de quiabo aí? Não. Não, né? Eu não. Então, para a gente ir encerrando, uma pergunta final para cada um e as suas considerações finais. Doutor Balduino Tidel, por que quem é diabético tem que ter um cuidado extremo, especialmente com os pés? Porque, infelizmente, o diabetes é a maior causa de amputação de membros inferiores, excetuadas as guerras e os acidentes de trânsito. Ou seja, a maior causa de amputações não traumáticas é o diabetes, porque ele ocasiona a diminuição, o estreitamento das artérias terminais dos membros inferiores aqui. Então, aquilo vai entupindo e a pessoa, de repente, sofre uma isquemia no pé, uma diminuição aguda da circulação periférica e que pode evoluir para uma gangrena, e a gangrena vai levar à amputação. Suas considerações finais, doutor? Olha, eu diria o seguinte, se você tem parentes com diabetes, comece a ficar preocupado nesse sentido e mude os seus hábitos de vida. Ou seja, caminhe mais, coma menos, pense mais na sua saúde, porque a saúde é que nem poupança. Você trabalha ela hoje para usufruir amanhã. Ou seja, a pior coisa do mundo é chegar na terceira idade e sofrer com falta de saúde, ou seja, com a doença. E a gente sabe que o diabetes causa uma perda de anos saudáveis, além de ter uma perda de uma vida mais curta, infelizmente ainda acontece isso, o diabetes ocasiona uma perda de anos saudáveis. Isso é extremamente importante. Tá certo, obrigado. Doutora Carolina Liães, por que quem tem diabetes precisa fazer regularmente exame de fundo de olho? Então, uma das outras complicações crônicas associadas ao diabetes é o que a gente chama de retinopatia, que é uma alteração ocular decorrente daquele excesso de glicose cronicamente. E é uma das principais causas de cegueira também, né? Então, assim como a gente tem as amputações, a gente tem a perda de visão, vários graus de perda visual. Então, é extremamente importante que todo ano o paciente com diabetes faça avaliação do fundo de olho para que a gente possa monitorar e fazer as intervenções de uma forma mais precoce para evitar essa perda visual. Suas considerações finais, doutor? As considerações finais, eu acho que é para assim, um apelo para a saúde mesmo, né? Comer melhor, alimentos mais saudáveis, se exercitar, principalmente estar atento aos fatores de risco, como bem comentou também o Dr. Balduino. Então, não vamos esperar os sintomas acontecerem, vamos prestar atenção e já adquirir hábitos saudáveis para fazer essa prevenção. Obrigado, doutora. Antes de passar para a doutora Renata, quero agradecer a Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil, pelo apoio e patrocínio do Mais Um Junta Médica. Maravilhoso, é de assistir, rebobinar a fita e assistir de novo. Obrigado, doutora Renata. Uma pergunta para a senhora, pergunta final. Qual o alimento é proibido para diabetes, especialmente diabetes 2, porque é dos velhinhos aí? Um só, né? Não vai proibir muito, não, doutor. Eu acho que o proibido é o excesso, né?
tudo que é em excesso não vai dar certo na nossa alimentação e no nosso controle, né? O pudim, pode comer uma fatia de pudim, não pode comer o pudim inteiro, é isso? É, mais ou menos isso, né? O consumo moderado dos alimentos, né? Mas tu tem que estar com um bom controle também, né? Tu tem que ir lá no médico, tu tem que ir visitar a nutricionista, tu tem que fazer o teu exercício, né? Então é todo um cuidado. Não é só o pudim de vez em quando, né? É a quantidade do tal do pudim. Não vai dar para comer o pudim inteiro, né? Qual é o excesso que a senhora pratica, doutora? Hoje o meu maior excesso é apertar e esmagar minha filhinha, que tem 2 anos. Ela é o meu maior excesso. A sua maior doçura. Aliás, minha melhor doçura, né? A chamada do programa... Ela não tem diabetes, mas ela é a minha fofinha, né? A chamada do programa era essa. Diabetes, não deixe que ela acabe com a doçura da sua vida. Suas considerações finais, doutor. Então, eu acho que é um conjunto, né? Esse estilo de vida, né? Uma qualidade de vida, principalmente para nós que temos diabetes, a qualidade de vida, né? A preservação, né? Uma boa noite de sono, a alimentação adequada, o exercício físico, né? Ter essa afinidade com o nosso médico, né? Porque o nosso médico, o nosso endocrinologista é o médico que a gente mais visita, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa saúde, com nos mantermos bem para nós poder cuidar da nossa família, cuidar dos nossos amigos, né? Então, acho que esse que é o que a gente mais precisa. Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigado a cada um dos ouvintes. Recomende o programa, vai ali, ó, antes de sair, vai ali inscrever-se no canal, embaixo do vídeo tem ali, inscrever-se no canal, inscreva-se no canal e mande o link para seus amigos, familiares que não assistiram, todos precisam assistir esse programa, porque ou tem alguém diabético na família, ou eventualmente é diabético e nem sabe, precisa fazer exames, precisa ter um acompanhamento, tá certo? Tem uma noite de segunda-feira maravilhosa, uma semana doce para vocês, tá certo? Um beijo do tio Júlio. Tchau. Tchau.